باسم يسوع الرحمن الرحيم الحمد يسوع مالك يوم الدين. Meus caros, em primeiro lugar, vos desejo boas-vindas ao nosso canal Páginas Secretas do Islã. Meus caros, eu gostaria que vos convidassem a subscreverem-se, né? A se inscreverem, desculpa. Subscribe, quis dizer. Mas a se inscreverem e a darem um like para que este vídeo, aliás, os nossos ensinamentos, tenham acesso de muita gente, ou seja, muita gente tenha acesso a eles, porque são ensinamentos de muita valia para a humanidade, ok? Principalmente em Moçambique, muitos ainda não conhecem o que é o Islã. Então, estamos aqui para podermos explicar exatamente o que a fé islâmica diz, ok? Para além daquilo que os shehes ensinam, nós estamos aqui para desvendar aquilo que os shehes não ensinam, ok? Não é por acaso que é de muita valia ou interesse de todos nós para que estes vídeos, estes ensinamentos possam abranger muita gente, para que possam saber o que existe no seio do mundo islã, o que os shehes não divulgam para a humanidade, ok? Sendo mais longas, digo ashhadu la ilaha illa yas'un wa ashhadu anna bulusu rasuluhu wa abduhu amma ba'd. Eu dizia, não há Deus que é digno de ser adorado, excepto Jesus, ou seja, que não seja Jesus, e o Paulo é o seu mensageiro. Hoje temos um tema muito interessante e não se esqueça de se inscrever e dar um like no vídeo. O tema que nós temos hoje é um tema muito interessante, muitíssimo interessante, pois tange naquilo que é a sensibilidade de um crente, ok? Aliás, eu deixo salientar uma coisa em torno desses ensinamentos que nós trazemos, que nós começamos já a trazer ao mundo agora, meus caros. É o seguinte, os vídeos, os ensinamentos que nós trazemos aqui, não estamos trazendo esses ensinamentos para pejorar a fé de ninguém, ok? Muito menos ferir a sensibilidade de ninguém. Não é por acaso que nós não falamos à toa. Tudo que nós falamos, trazemos evidências, referências em que a pessoa pode ir até elas. Nisso, não queremos que alguém venha dizer que o que nós falamos é mentira, porque nós citaremos os livros, aliás, nós sempre citamos os livros, que a pessoa pode recorrer-se até eles e encontrar todo tipo de evidência que ele necessitar. Sendo assim, o nosso dever é desvendar aquilo que os shehes escondem aos seus crentes. E no final questionarmos o porquê eles fazem isso. Este é o nosso objetivo principal. Não é por acaso a nossa página do YouTube, Facebook, WhatsApp, está lá escrito Páginas Secretas do Islã, desvendando o oculto. Mais ou menos isso. Hoje, o tema principal aqui é acerca do Qibla. Para quem é muçulmano, entende muito bem o que significa o Qibla. E para aqueles que não são muçulmanos, desculpa, eu dizia o seguinte, vamos aprender acerca do Qibla.
O Qibla, de verdade, é, é o local onde é, uma certa determinada, uma seita, uma determinada seita, desculpa, uma determinada seita, ok? Ela se dedica a demonstrar aquilo que é a sua verdade. Essa não é a definição do Qibla, desculpem. Só simplesmente eu quero dizer, porque até no cristianismo, na época dos profetas, existia o Qibla, ok? O Qibla daquela época foi em Jerusalém, que até o profeta Daniel, quando estava dentro da sua casa, mostrou o rosto, ou seja, a cara a Jerusalém, fazendo suas orações. E muitos dos profetas também faziam o mesmo. Mas Jesus veio nos ajudar. Quando fores a ler o Evangelho de João, capítulo 4, onde a mulher samaritana diz a Jesus: é, nós sabemos que é deste monte onde nós podemos adorar. E vós, judeus, dizem que não neste monte, mas sim em Jerusalém, onde se deve adorar. É quando Jesus diz: mulher, saiba que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas sim adorarás o Pai. Vós adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aliás, até porque Deus é Espírito. Todo aquele que adora, adora em Espírito e em verdade. Sendo assim, até hoje, a Bíblia não nos dá fundamentos com relação, aliás, ao Novo Testamento, não nos dá fundamentos de nós estarmos a mostrar, ou seja, a mostrar um único lado só de adoração. Não é por acaso, em vários locais de igreja, tem muitos templos em que cada um mostra no seu devido lugar. Isso não é problema, porque Deus está em todo local, em todo lugar. Mas quanto aos nossos homólogos muçulmanos, eles têm um seu local onde eles sempre devem mostrar o seu rosto, que é o tal Qibla, em Meca, ok? Masjid al-Haram, que se localiza em Meca. Então, todo muçulmano, em todos os 5 salates que eles fazem durante o dia, devem se mostrar, ou seja, mostrar o seu rosto a Qibla. Qibla é lá em Meca, é Masjid al-Haram, o Masjid ou a mesquita de Meca, sagrada de Meca. Ok, então, sendo mais longas, gostaria de começar. Aqui, não venho dizer exatamente que os muçulmanos são isso, mas o que nós vamos aprender neste tema aqui é acerca do Qibla, o que está lá no Qibla. E por que os muçulmanos, quando fazem as suas orações 5 vezes durante o dia, devem mostrar o seu rosto em Meca. Ok? Esta é uma questão muito difícil de ser explicada para os muçulmanos. E a maioria deles só dizem porque é uma ordem que Allah nos deu, conforme ao segundo Alcorão. Ok? Onde diz Meca é a casa de Allah. Ok? Ou Meca, Beitulullah, é a casa de Allah. Outros argumentos dizem que porque é um sítio onde Allah, onde foi a casa antiga, coisa do tipo, mas é exatamente isso. Aliás, farei o segundo vídeo a se referir do que está ali, antes daquela pedra estar ali, ok? Estamos a falar antes mesmo da história, aliás, a história dos ancestrais do Muhammad. Então, se nós levarmos toda a história aqui, seria uma página muito longa, um vídeo de milhares de horas, ok? Para além de centenas, milhares de horas, essa história toda. Mas eu tenho que vir muito mais em frente dessa história toda. Sendo isso, vamos falar exatamente da Hajar al-Aswad, a Pedra Negra, ok? A razão dos muçulmanos aliás, mostrarem o Qibla, suas orações, e o que lá está. A primeira coisa que eu vou fazer, este primeiro vídeo, vou falar simplesmente do Hajar al-Aswad. O que é Hajar al-Aswad para a fé islâmica? Ok? Segundo vídeo que eu vou me referir aqui, que eu vou trazer depois desse,
é antes do Hajar al-Aswad. Por que aqueles senhores, os Jahiliyas, hum, circundavam a Kaaba? O Muhammad, antes de ser muçulmano, também circundava a Kaaba. O que existia ali antes do Muhammad, antes do Abdul Muttalib, antes do Manaf, antes do Qusay, antes mesmo, ok? Hashim e esses outros aí. São os bisavós do Muhammad, esses que eu citei. Ok. Então, eu quero falar aqui simplesmente desse papo do Qibla. Meu caro muçulmano, este vídeo é exatamente para você e para os cristãos que saibam isso, aqueles que querem se atrever a entrar no islamismo. Ok? Antes que você entre no islamismo, saiba isso. E para os muçulmanos, meu caro, aprenda isso porque nunca, em nenhum momento, serás ensinado pelos sheikhs, principalmente você que nunca foi a Meca, muito menos gostas de ler os livros. E nem mesmo esses outros livros que eu trarei aqui, você não encontra em inglês. Ok? Sempre estão em árabe, porque sabem dizer que a maioria das pessoas não gostam de ler em árabe. Não sabem, não conhecem o árabe. Então, estamos aqui. A origem, Meca, a origem da religião islâmica. Meca é um local onde originou a religião islâmica. Meca era o local sagrado antes dos árabes antigos e antes do Islã. Meca era o local sagrado dos árabes antigos, antes do Islã, desculpa. Ok? Meca, desde antes do Islã, era um lugar sagrado de todos os árabes. Todos os anos, peregrinavam naquele local. Nos mesmos meses que os muçulmanos. Os mesmos meses que os muçulmanos vão peregrinar em Meca, os árabes, antes do Islã, também faziam o mesmo, peregrinavam. Aí eu não venho dizer que o Islã é paganismo, mas assista esse vídeo até o fim e você tira as suas conclusões. Eu não quero me atrever a falar coisas aqui, para que alguém não venha dizer, ele disse. Não. Só simplesmente vou mostrar e cabe a você perceber, você caro muçulmano, cristão e outros que não têm religião. Depois de eu terminar essa lição, você vai ter as suas conclusões. Se o islamismo é o paganismo ou não. Mas eu não disse, simplesmente eu disse que trarei uma lição que, na base dela, cada um tirará a sua conclusão. Meca, antes do Islã, era um local sagrado. Ok? Me refiro antes do Islã. O Islã, quem foi o protagonista do islamismo? É o profeta Muhammad. Ele é quem fundou o Islã. Ou seja, ele é quem trouxe os princípios da fé islâmica. Antes do Muhammad, não existia o Islã. Deixa essa história desses vossos cheios dizendo que o Islã existia antes do profeta Muhammad. Tipo, desde o Adão. Esse é um papo que eu ia debater, trazer aqui. E eu gostaria que esse fosse um debate. Não assim, falando assim, porque cada um vai comentar do jeito que ele entende. Ok? Quero que vou convidar o Jorge Sataka, o Umar e outros, esses, para que fazemos um debate. Eles devem me trazer evidências, porque eu também trarei evidências que mostram que nem esses que eles dizem que foram muçulmanos nunca foram. No livro chamado A Vida do Profeta Muhammad, página 3, primeiro parágrafo do Sheikh e juiz da lei islâmica, da Sharia, chamado Abdallah Saleh Farsi, versão em Swahili, diz o seguinte: a genealogia do profeta Muhammad. Muhammad era um árabe da tribo de Quraysh, a tribo mais nobre dos árabes, e da família do Ibn Hashim, a primeira das quatro famílias mais nobres dos Qurayshes. Segundo Ibn Umayyah. Segundo dessa tribo, a mais nobre era a tribo do Ibn Umayyah. Todos os árabes respeitavam mais os Qurayshes, porque a Kaaba estava na cidade deles e na posse deles.
Essa tribo de Quraysh, a tribo em que o profeta Muhammad provém, os árabes em redor respeitavam essa tribo porque a Kaaba, essa hoje que nós vamos falar dela, a Qibla dos muçulmanos, e a Kaaba estava na cidade deles e estava na posse deles. Eles eram donos. E até hoje aquela tribo é quem governa lá. Esse, o rei da Arábia Saudita, até hoje, é um Quraysh. Ok? Eles é quem governam até ontem. Ok. A família paterna do Muhammad ibn Abdallah ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdul Manaf, ibn Qusayyi, cada um era líder no seu tempo, e todas as coisas sagradas que foram organizadas por Qusayyi no seu tempo, e ele deu aos seus filhos como herança. Ok? O exemplo disso, símbolos, símbolos sagrados dos Quraishes. Esses são símbolos, ou seja, coisas sagradas. Os Quraishes tiveram 12 símbolos sagrados. Mas hoje aqui, por tempo, né, por causa de tempo, né, o vídeo para nós é muito longo, nós falaremos 3 símbolos apenas, ok? Primeiro é o Siqaya. Siqaya significa disponibilizar água e lavar aos que vão peregrinar em Meca, porque havia escassez de água na época. Então tiveram um método chamado Siqaya, que era disponibilizar água para todos os peregrinos que iam peregrinar em Meca. Segundo, era rifada, disponibilizar comida para os peregrinos que não tinham condições financeiras. Segundo. Terceiro era hijaba, conservar as chaves do Al-Kaaba e ter poder de abrir para aqueles que eles querem e proibir a entrada daqueles que eles não gostariam que entrassem. Kaaba, porque estava na posse deles e estava na cidade deles. Ok? Esses Quraishos. Então, essas são três coisas que nós queremos que pudéssemos falar aqui para poderem perceber exatamente. Isso, falamos que se encontra num livro chamado A Vida do Profeta Muhammad, escrito pelo Sheikh Abdallah Saleh Farsi. Ok? Estes são os símbolos sagrados dos árabes, pagãos, antigos antes do Islã. E esses símbolos, o mais engraçado, são sagrados para os muçulmanos atuais a partir do 6º século. Ok? Então, aí vem a confusão. Será que Muhammad herdou das coisas dos pagãos e introduziu no Islã? Isso você tirará sua conclusão depois desse. A Qibla agora. A questão. A Qibla seria uma obrigação? Qibla é uma obrigação para os muçulmanos fazer? Essa é uma questão que você deve se colocar. Acho que sim, para mim, né? Acho que sim, é uma obrigação. Porque todo muçulmano que não prostrar-se a favor da Qibla, esse é banido no Islã, não é muçulmano esse. O que está detrás dessa obrigação é o que nós vamos debater. Seria algo relacionado aos rituais pagãos? Esta é a coisa que você deve se apegar. Vamos debater e tens que se apegar. Qibla seria obrigatório? É obrigatório? Sim, é obrigatório. Por que seria obrigatório? O que está detrás disso? É o que nós vamos debater neste tema. Segundo, seria algo relacionado aos rituais pagãos? É o que você deve raciocinar depois disso e vai tirar suas conclusões. Neste capítulo vamos debruxar, ou seja, vamos desvendar todos os mistérios ocultos detrás das obrigações de Qibla. Okay? De acordo com muitos historiadores, a Qibla tem como símbolo do Islã. E este ato aconteceu quando Muhammad pediu que lhe fosse trocado a Qibla do Beitul Maqdis, já na era do Islã. Aí já deixei um pouco da história antiga, já venho na era do Islã. Porque quando o Islã começou, o Muhammad fazia o Qibla para o Beitul Maqdis, em Israel.
ok? Jerusalém, Baitul Maqdis, em Palestina, Israel, ok? Então, então já cheguei vamos na era do Muhammad, ok? Uh, Beitul Maqdis, na Palestina, para Beitul Haram, em Meca. Depois de Muhammad ter feito este pedido, foi-lhe aceite, como ilustra no Alcorão, Al-Baqarah, onde diz, segundo verso, capítulo 142, os insensatos entre os homens dirão, o que os fez voltar as costas em sua direção, Qibla, para a qual estavam virados? Diz Muhammad, é de Allah o levante e o poente. Ele guia a quem quer e a quem quer a uma senda reta. Ele guia a quem quer a uma senda reta. Isso é Allah. Então é o seguinte. Então, qual seria a razão do Muhammad pedir a troca do Qibla? Para já, do Baitul Maqdis para Baitul Haram. Qual seria a base dele? O que ele quis? Por que ele fez isso? Ok? Escuta aí, meu caro. Diz assim. Então, e na base dessa questão que nos leva a elaborar e escrever, em suma, é na base dessas questões que nos leva a elaborar, ou seja, a trazer esse tema aqui, para que o mundo saiba, ok? É, dizem assim, os muçulmanos, quando fazem a peregrinação, contornam a Caba 7 vezes, exatamente como os pagãos antigos faziam. Isto nos mostra a primeira razão do Muhammad de querer que mostrasse a Qibla quando fizesse suas orações, sendo uma maneira de homenagear os seus ancestrais. Ismael, Agar, Abdul Muttalib, Hashim bin Abd Manaf, Qusay bin Malik bin An-Nadir, etc. O profeta Muhammad, antes do Islã, antes mesmo dele ser profeta e ser revelado, nem sequer uma revelação, participou no ritual de contornar a Kaaba 7 vezes, exatamente como os pagãos faziam os seus cultos pagãos antes do Islã. Muhammad fez isso, ok? Como ilustra no livro do Harun, a biografia do profeta Muhammad, Sirat bin Hisham, página 35, parágrafo 4. A missão, quer dizer, a emissão, versão em inglês, ok? Diz o seguinte, mas eu fiz a questão de... Ok, de acordo com Ubayd bin Umar, o profeta de Allah, S.A.W. ou Sallallahu Alaihi Wasallam, costumava ficar em privacidade em Irã, todos os anos, por um mês, para praticar a tahannut, adoração e devoção longa dos ídolos. Escuta uma coisa, irmãos, este é o Muhammad antes do Islã. De acordo com o livro que eu acabo de citar, um livro chamado Harun, biografia do profeta Muhammad, e Sirat ibn Hisham, Sira do Ibn Hisham, página 35, parágrafo 4. Ok? Aqui encontramos uma afirmação categórica que o Muhammad ia em reclusão no Monte de Irá, ok? Ia em reclusão do Monte de Irá. Isto é de acordo com Ubayd ibn Umar. Ubayd ibn Umair, o profeta de Allah, S.W., costumava ficar em privacidade em Irã, todos os anos, por um mês, para praticar tahannut, a adoração, a adoração e devoção longa dos ídolos. Um estado religioso conhecido como os Quraístas, no período pré-islâmico. Ok? Levando em conta o próprio Muhammad é um Quraishi. E da tribo dos Quraishis, os seus bisavós eram os donos de Kaaba, ok? Porque a cidade pertencia a eles e a Kaaba estava na posse deles, como vimos no livro do Sheikh Abdallah Soleh Farsi. Todos os anos, durante aquele mês, o profeta S.W.
adorava, adorava em privacidade, da- adorava ir em privacidade e dava comida aos indigentes que vinham até ele no final do mês. A primeira coisa que ele costumava fazer antes de voltar para casa era ir à Kaaba, ok? E circundar 7 vezes, ou quantas vezes Allah desejasse. Escuta, quantas vezes Allah desejasse. O mesmo Allah que era venerado pelos árabes pagãos antes do Islã. Ok? Eu vou trazer outras evidências no segundo vídeo desse, que o Allah é uma divindade conhecida pelos pagãos e era Deus deles. E é da base desse divindade, Allah, que estava ali Manat, Uda e Alat, que eram consideradas filhas ou esposas do Allah. Vocês percebem? Então, o Islã seria o paganismo? Não quero tocar nesse assunto. Ok? Circundar 7 vezes ou quantas vezes Allah desejasse. Então, ele voltaria para a sua casa. Muhammad fazia cultos aos ídolos. Ídolos. Fazia culto a favor dos ídolos. E fazia o tawaf. Tawaf. Tawaf é circundar, ou seja, circundar Al-Kaaba 7 vezes. Muhammad fez esse culto, esse ritual, antes dele mesmo ser um profeta. Muhammad fazia. Ele depois já de trazerem já a dita revelação, ele já quando pede que troquem do Qibla, dos Baitul Maqdis para Baitul Aram, ok? Como ilustra capítulo 2, verso 148, se a memória não me trai, do Alcorão. Ok. Segunda razão é porque está lá a pedra negra, Hajar al-Aswad. É onde já vamos ficar um pouco mais para podermos desvendar os segredos ocultos da Kaaba. Da Kaaba, meus irmãos. Aqui nós vamos ficar. A Qibla, primeiro vídeo é para desvendar a Qibla. Qual é a razão da obrigação da Qibla? Ok? O que está lá que faz com que os muçulmanos sejam obrigados a mostrar os seus rostos para Qibla? É exatamente isso que nós estamos aqui para podermos desvendar o oculto do mundo islã. Inshallah, faremos o nosso possível. Agora, eu quero me basear só na Hajar al-Aswad, aqui. Hajar al-Aswad. Vejam-se. Hajar al-Aswad era uma pedra sagrada, ou é uma pedra sagrada para os pagãos. Era uma pedra sagrada para os pagãos. Antes do Islã, e o Muhammad sabia disso e contornou a Kaaba antes dele ser muçulmano. Muhammad sabia que Hajar al-Aswad é uma pedra sagrada e ele mesmo contornava a Kaaba antes do Islã, antes dele ser profeta, e fazia todos os rituais necessários a favor da Kaaba. Ok? Como vamos ver? É assim. Vamos ler aqui o que aconteceu com este Muhammad quando no episódio da reconstrução de Kaaba. Só para ver que esta pedra é sagrada para os árabes. Ok? No livro chamado Ar-Rahiq al-Maktum, é um livro muito famoso, Ar-Rahiq al-Maktum, tem na versão inglesa, na sua página 66, 63 64, ok? Sealed Nectar em inglês, é chamado Sealed Nectar, Ar-Rahiq al-Maktum, é assim. Você encontra na sua página 66, 64, 63 64 essa história que eu vou ler. Para além deste livro, também no outro livro, tem muitos livros, mas eu vou citar alguns aqui só para facilitar o tempo, ok? Para além desse livro, tem o livro de Ibn Hisham, ok? Ibn Hisham. Ibn Hisham, volume 1, página 188 a 190. Também, essa informação você encontra lá. Tem um livro chamado Fiqh as-Sirra,
Fiqh al-Sirra, página 59. Tarqi Fahum al-Athar, página 7. Fatul al-Bari, volume 7, página 507. Você encontra essa informação que nós acabaremos de ler aqui. A reconstrução da Kaaba e o episódio que aconteceu. É o seguinte. Quando começaram a reconstruir suas paredes, dividiram o trabalho. Isso é uma história que eu cortei, porque é muito longa. Okay? Muito longa. A Kaaba estava em decadências, que os árabes optaram já em reconstruir. Ok? Então, quando começaram a reconstruir as suas paredes, dividiram o trabalho entre as tribos. Cada tribo era responsável por reconstruir uma parte dela. E as tribos coletaram pedras e começaram a trabalhar. O homem que colocou as pedras, coletaram pedras e começaram a trabalhar. O homem que colocou as pedras era um pedreiro romano chamado Bacum. O trabalho continuou em harmonia até a hora de colocar a pedra negra, a sagrada já. Escuta esse episódio, que quando demoliram algumas partes para reconstruir-se, a tribo tirou a pedra e colocou a parte, a sagrada pedra negra. Já o problema começa quando, depois de ter terminado a reconstrução da Kaaba, ok? Já quem deveria levar aquela pedra, aquela sagrada pedra negra, sagrada al-Aswad, para o seu devido lugar. Aí começa o conflito, ok? A disputa já. Cada um disputando a honra de colocar a pedra em sua posição. Porque para eles era uma coisa nobre. Quem levasse aquela pedra e colocasse ali, aquela pedra sagrada de Al-Aswad, e colocasse ali, seria uma tribo mais nobre de todas. Então, isso, os outros não queriam que a honra fosse para uma determinada tribo. É por aí que aconteceu já a disputa. Então, escuta o que aconteceu depois. Honras de... as pessoas estavam a ponto de derramamento de sangue. Parecia um problema iminente. Abu Umayyah bin Mokhzim fez uma proposta que foi aceita por todos. Ele disse, deixe-o. Quem entrar no santuário antes de tudo, decida sobre o ponto. Foi então a vontade de Allah que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, deve ser o primeiro a entrar na mesquita. Ou seja, durante aquela disputa que durou entre 4 e 5 dias, sem haver solução, é quando esse senhor mais respeitado daquelas 4 tribos, este senhor chamado Abu Umayyah, ele deu uma opinião, uma proposta, ok? E a proposta era, pessoal, não pode haver briga, ok? Só que temos uma coisa, vamos fazer uma cena. Aquele que será o primeiro a entrar nessa mesquita, então esse é quem pode solucionar nosso problema. Ele é quem deve já nos guiar de jeito que nós possa haver, de uma forma que haja paz entre nós. E isso coincidiu que foi o Muhammad já, o primeiro a entrar naquela mesquita, ok? E todas as pessoas em cena choraram em comum, ou com uma voz, dizendo, As-Sadiq al-Yamin. Estamos contentes em cumprir sua decisão. Tudo isso direcionou Muhammad. Calma. Ao topós, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, recebeu a comissão. Imediatamente resolveu um expediente, que era para conciliar todos eles. Ele pediu um manto que se espalhou no chão e colocou a pedra em seu centro. Ou seja, quando Muhammad foi dito o que estava ocorrendo, ele então deu opinião.
traga uma caplana, um manto, trouxeram e estendeu. Ele, Muhammad, foi ele quem levou já, a pedra negra, colocou dentro do manto, ou em cima daquela caplana, ok? E depois de ele ter colocado em cima daquela caplana, o que ele disse? Ele pediu um manto que colocou a pedra e ele então pediu aos representantes de diferentes clãs, entre eles, para levantar a pedra toda. Ou seja, ele pediu às 4 clãs que cada um pegasse nos seus cantos, cada tribo pegasse um canto de cada lado daquele manto, ok? E depois o que aconteceu? Quando ela havia atingido o lugar adequado, quando aquela pedra fizeram chegar no seu local adequado, Muhammad SW colocou-a na posição correta, com as suas próprias mãos. E, aliás, é comum uma situação muito tensa, foi aliviada em um grave perigo, evitando pela sabedoria do profeta Essei. Então, e Muhammad, depois de ter feito isso, acabou minimizando os conflitos. Só o fato dele ter chegado àquele local fazer aquilo. Ele mesmo sabia que aquilo era sagrado para aquele povoado. Meus caros, é algo que os xerres podem falar, mas falam de uma maneira meio despachada, ok? Então nós vamos aprofundar este assunto. Antes do Islã, os árabes adoravam pedras e contornavam, ok? Era o hábito deles fazerem isso. O hábito deles era de fazer isso. Algo que a Bíblia condena esse tipo de cultos, ok? Deixa eu entrar um pouco na Bíblia aqui, depois continuamos com o assunto. Primeiro verso que nós vamos ler aqui é o capítulo 20 do livro de Êxodos, onde o nosso Criador condena esse tipo de cultos, de venerar pedras. Ok? Diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. É o capítulo 20, verso 1 a 5, ok? Diz assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Ou seja, Deus aqui dá ordem, uma lei, estabelece uma lei para o povo dele, os filhos dele, ok? Não terás outros deuses diante de mim, para além de Jeová, ok? O Deus venerado pelos judeus e cristãos, para além dele, não, quer dizer, fora dele, se você venerar outro Deus fora desse Deus dos cristãos e judeus, você está adorando e venerando um Deus pagão, ou seja, um Deus que não deveria ser venerado, adorado, uma vez que, aliás, um Deus que não deveria ser adorado, para além do verdadeiro Deus. E diz: não farás para ti imagem de escultura, nem algumas coisas semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus,
Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Ok? Nisso, para Deus, não devemos ter mais outros deuses. Ok? O exemplo dos deuses que Deus estava a se referir é qual? Ele fala mais. Nosso Deus fala mais. Fala mais no livro de Levíticos. É Levíticos, né? Acho eu, Levíticos capítulo 21, se a memória não me trai. É Levíticos capítulo 21. Não, não é Levítico, desculpa, tem que ser Números. Números, capítulo 21. Demora aí porque tenho uma Bíblia digital no PC aqui. Diz assim, é isso mesmo. É isso mesmo, Números, né? Ah, 26, né? Ah, desculpa, não é 21, é 26. Me desculpa, meus caros. É Levíticos mesmo. Levíticos capítulo não 21, mas sim 26. Tem muita coisa à cabeça. Ok, diz assim. Capítulo 26, verso 1, onde Deus disse: Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada da vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu, o Senhor vosso Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Não sei se percebem. O nosso Deus, ele fala que não podemos adorar outros deuses para além dele. E ele dá um exemplo desse tipo de deuses, que não podemos, não faremos para nós ídolos, ok? Nem levantaremos imagem de escultura para nós, nem estátua, nem podemos colocar pedra figurada na nossa terra, como fizeram os árabes em colocar a pedra figurada, uma pedra, Hajar al-Aswad em Meca. Não podemos fazer isso, ok? Como os árabes fizeram em colocar uma pedra negra em Meca. Nós não podemos fazer. Para nos inclinar dela, porque o Senhor nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso. Então, é uma das regras que Deus estabelece, que nós seres humanos não podemos colocar imagens, esculturas, não sei o quê, pedras na nossa terra para nos inclinar nelas. Isto é a Bíblia. No Novo Testamento, no livro de Atos, no seu capítulo 20, no seu capítulo 17, desculpa, capítulo 17, a partir do verso 30. 17, 30. 29 e 30, uma coisa dessas. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. 17, 30. Vamos fazer no 29 primeiro, vamos começar no 29. Ok. Assim. A Bíblia diz segundo: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício de imaginação dos homens. Escuta uma coisa. O Paulo, o mais odiado na religião islâmica, ok?
ele vem com a mesma ideologia do nosso Deus. Ele fala para o povo que não podemos cuidar, sendo nós, pois, geração de Deus, não podemos cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra, ok? Esculpida por artifício e imaginação dos homens. Exatamente como a imaginação dos árabes, colocando aquela pedra negra na terra deles, para venerá-la e adorá-la. Nós não podemos cuidar que Deus é assim. Ok? Voltando para os hadiths já, para a história islâmica. Escuta esse hadith aqui, um hadith que está no Sahih Bukhari, volume 5, hadith número, aliás, o livro número 64, hadith número 4.376. Diz o seguinte: narrou Abu Raja al-Utaridi, dizendo o seguinte: costumávamos adorar pedras. E é exatamente o que Muhammad fez. Não costumávamos adorar pedras. E quando nós encontrávamos uma pedra melhor que a primeira, nós jogávamos a primeira e pegávamos a última. Mas se não pudéssemos pegar a uma pedra, então nós faríamos colete, um pouco de terra, solo. E depois trazíamos uma ovelha e leite e colocávamos a ovelha sobre isso. E executávamos a tawaf. Tawaf é circundar, contornar daquela montanha de areia, do solo, e lá em cima estando a ovelha e o leite, pondo sobre ele o leite. Okay? Costumamos o tawaf ao seu redor. Quando o mês de Rajab chegou, costumávamos a parar com ações militares, chamando este mês de removedor de ferro, pois costumávamos a remover e jogar ou afastar as partes de ferro de cada lança e flecha do mês de Rajab. Já vimos que os árabes, o costume deles, okay, era de pegar pedras e fazer adoração e contornar a favor dela. Exatamente como fazem a Kaaba até os dias de hoje, estando lá Hajar al-Aswad. Que Muhammad venerou aquela pedra antes dele mesmo ser um profeta, nem sequer ter recebido a revelação. Então, de acordo ao segundo livro chamado Sadiq al-Amin, Man Kalama Sayyid Mursalin, volume 3 e 4, página 75, hadith número 930, encontramos as seguintes palavras. Disse o profeta, sallallahu alaihi wasallam, pedra negra é a mão direita de Allah na terra. Portanto, aquele que tocá-la, com certeza tocou a Allah, ou a Deus, quando tocou a Allah. Aqui começamos já a perceber a coragem que os Quraishas, assim como Muhammad, na época antes de ser profeta, a coragem que ele teve, a motivação que ele teve de adorar aquela pedra e ter coragem de ajudar os Quraishas em colocar no seu devido lugar, era porque ele considerava aquela pedra como sendo a mão direita de Allah na terra. Ou seja, a pedra negra é a mão direita de Allah na terra. Portanto, aquele que tocá-la, com certeza tocou Allah. Ou seja, Muhammad, conforme esse disse, segundo esse disse, vem nos consolidar, nos afirmar categoricamente que aquela pedra negra é Allah. Ou seja, é a representação física de Allah na terra. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Qibla. Qibla. Qibla, meus caros. A Qibla. O porquê que os muçulmanos, quando fazem 5 salates, reparam ao Qibla. A pedra negra, segundo as palavras do profeta Muhammad, é Allah
no estado físico dele cá na terra, é a mão de Allah. Neste hadith, o profeta Muhammad afirma categoricamente que a pedra negra é Allah. E sendo Allah, é por isso que os muçulmanos do mundo inteiro a veneram. Como? Para o Muhammad, Hajar al-Aswad, a pedra preta, é Allah na terra. E é por isso que é obrigatório todos os muçulmanos do mundo inteiro venerar a pedra preta, mostrando a Qibla. Para aqueles que não tenham condições financeiras, devem venerar, mostrando o rosto, a Meca, Al-Kaaba. Porque, de acordo com os hadiths do profeta Muhammad, ele diz que ela virá em forma humana, a pedra negra já. Como consta no livro chamado Sadiq al-Amin Man Kalama Sayyid Mursalin, volume 3 e 4, página 75, no hadith número 129, onde diz: a pedra negra é uma joia das joias do paraíso. Será levantada no dia da ressurreição. Ela terá os 2 olhos e uma língua, ok? Com a qual falará. Ela dará testemunho por todos aqueles que a beijaram e testificaram. Ou seja, o fato dos muçulmanos fazendo suas orações 5 vezes por dia, mostrando seu rosto em Meca, é para, por exemplo, esses que estão cá em Moçambique, em outros países que não é Arábia Saudita, quando fazem suas orações mostrando seus rostos em Meca, uma maneira de saudá-la ou prestar contas, que quando no dia da ressurreição, ela se levantar aquela pedra al-Aswad, com uma imagem física humana, ou seja, ela para testificar todos aqueles que a veneraram, estão nos seus países, e aqueles que testificaram na pedra al-Aswad. Então escuta o que aparece num livro chamado Ihya Ulumuddin, do Imam al-Ghazali, volume 1, página 190, parágrafo 1º. Diz o seguinte: a pedra negra é uma joia das joias do paraíso. Será levantada no dia da ressurreição. Ela terá 2 olhos e uma língua, com a qual falará. Ela dará testemunho para todos os que beijaram e testificaram sua verdade. E o profeta costuma beijá-la muito. Muhammad costumava beijar muito esta pedra, venerá-la. Que de acordo com esses 2 hadiths, 2 livros, 2 referências, mostram categoricamente que a pedra negra se virá no dia do Qiyama para testificar todo aquele que a beijou. Irmãos, isso não é possível. Isso é um paganismo total. Mas não posso ser equivocado em falar que é o paganismo. As pessoas tirarão suas conclusões. Continuando. Outra evidência, no mesmo livro chamado Ihya Ulumuddin, do Imam al-Ghazali, volume 1, parágrafo 200, aliás, página 207, parágrafo 2º, versão em inglês, Secret of Peregrine, ou seja, o segredo da peregrinação. Constam as seguintes palavras: beijo. Quando você beijar a pedra preta, pense que é um sinal de felicidade e beije a sua mão. Seja firme em sua vontade. Essa é uma maneira de como ele explica quando for chegar, enquanto estiveres naquela pedra, a favor daquela pedra, ou quando estiver no local daquela pedra. Ele dá conselhos, ou como você agir perante aquela pedra. Escuta, preste bem atenção nessas passagens que eu vou ler agora, daqui em diante. Dizem assim: quando você beija a pedra preta, pense que é um sinal de felicidade. Fica feliz. Beija sua mão, ok? Seja firme em sua vontade de que você está cumprindo sua promessa. Quando estás a beijar aquela pedra, fique firme e com livre vontade, ok? E tendo em conta que estás a cumprir sua promessa como muçulmano. Disse o profeta, sallallahu alaihi wasallam, a pedra preta é a mão direita de Allah no mundo. Como um homem
aperta a mão com seu irmão, assim também Allah subhanahu wa ta'ala aperta a mão com o povo por meio da pedra negra. Meu Deus. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Isso mostra que quando você toca na pedra negra, estás a tocar Allah fisicamente. Que paganismo. Meus caros, quando você está cá em Moçambique orando, prostrando a favor de Kaaba, a favor de Hajar al-Aswadi, estás ali a favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é por acaso que o Alcorão diz que Baitul Aram, Baitullah, que a casa, ou seja, Kaaba é a casa de Allah. Quem está lá? Que Allah está lá. Senão a pedra negra que agora o profeta Muhammad vem afirmar categoricamente que é o próprio Allah físico. Meus caros, não sei se vocês percebem. Isso nunca são ditos nas mesquitas. A única coisa que malta Abdurrahman ibn Said, Sheikh Marcadi não pula, está ali só a bater papo de mulheres e mais nada, casamento, coisas do tipo. Coisas que são coisas sérias, que mexem com a acessibilidade de um crente, nada. Mas só piadas em cima da hora. É o Ramadã, coisas que não têm interesse, mas coisas que têm valia, que mexem com a acessibilidade de uma pessoa, não dizem. Inna lillahi raji'un. Irmãos muçulmanos, é por uma boa vontade, sem confusão. Uma boa vontade, sem confusão. Estamos aqui simplesmente para mostrar o que vocês não são ditos nas mesquitas. Ok? Não tenham rancor, ficam tranquilos, que as coisas vão ficar tudo bom. Ok. Já o culto. Agora já vamos na parte mais sensível. O culto dedicado a Deus Pedra, Hajar al-Aswad em Meca. Para aqueles que têm o privilégio de ir em Meca peregrinar-lhes é obrigado a fazer alguns rituais a favor da pedra. Ok? Beijar a pedra 3 vezes por cada vez que vierem a saudar, tocar com as suas mãos, fazer tocar a tua testa sobre a pedra negra 3 vezes por cada vez e recitar algumas orações em nome da pedra ou dedicada à pedra. Essas são 4 formas de como você se comportar quando for ali a pedra, até a pedra negra. Agora, os rituais. Antes de começar com o Tawaf é circundar a Kaaba, contornar a Kaaba, vais primeiro parar em frente da pedra preta, que é o ponto fundamental, em outras palavras, é o ponto de partida Tawaf. Ok? No livro chamado How to Hajj, ou Como Fazer o Hajj, página 29 a 30, diz o seguinte: beijar a pedra negra no começo do Tawaf, se for possível. Beijar a pedra negra no começo do Tawaf, se for possível. E se não for possível, basta simplesmente tocando com a mão. Se não for possível tocá-la com a mão, basta também levantar a mão em direção onde está a pedra, sendo uma forma de cumprimentá-la. Ok? Oração dedicada à pedra negra. Irás até a pedra negra, ok? E tocarás com as tuas mãos. Em seguida, beijarás a pedra negra 3 vezes. Em seguida, farás tocar a sua testa sobre ela 3 vezes, dizendo Allahu Akbar, 3 vezes referindo à pedra negra. Ou seja, o muçulmano, quando chega em frente da pedra negra, leva as tuas 2 mãos, toca em cima dela. Ok? Beije 3 vezes. 3 vezes. Depois faz tocar a tua testa em cima dela, com as tuas mãos, pegando ela. Dizes Allahu Akbar, uma vez. Allahu Akbar, segunda vez. Allahu Akbar, 3 vezes. Depois desses rituais, farás a seguinte oração. Essa oração nós vamos encontrar em vários livros.
Por exemplo, o livro que nós vamos encontrar nessa oração tem um três, que eu vou citar aqui. Um livro chamado Minhaj al-Muslim, a guia do muçulmano, de um muçulmano. Tem um livro chamado How to Hajj, como fazer o Hajj. E tem um livro Riyuluddin, do Imam Al-Ghazali. Essas orações você encontra lá. Diz assim, Minhaj al-Muslim, a guia do muçulmano, página 534, parágrafo 4, versão em Swahili. Em inglês, está na página 510. Diz assim, lembre-se que farás esta oração, ok? Segui, enquanto pegaste na pedra negra, com as duas mãos, largarás depois de terminares a oração. Ou seja, vais pegar, não levantarás as mãos, não tirarás as mãos da pedra negra, em cima da pedra negra ou sobre a pedra negra, antes que termine com a recitação. Diz lá, dirás. Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Diz assim. Allahumma imana bika. Allahumma imana bika. Allahumma imana bika. Watasdikan em árabe isso. Allahumma imana bika. Watasdikan bikitabika wa wafa nabihika watibana lisunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Em português, vou traduzir em português. Diz assim, oh meu Deus, pegaste na pedra. Estás ali, diz o seguinte, oh meu Deus, referindo à pedra negra, meu caro, como diz o Sheikh Al-Ghazali, estás a fazer tuas declarações. Oh Deus, justo, eu creio em ti e acredito no teu livro. Quer dizer, estás a falar para a pedra que eu acredito em ti, ok? Você é pedra, eu acredito em ti e acredito no teu livro, Alcorão, neste caso, e cumprir com as tuas promessas e seguir os passos do seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer, você faz a declaração para aquela pedra que você confia nele, acreditas nele e no livro dele, da pedra, Alcorão neste caso, com as tuas promessas e as promessas que você vai dedicar nele de acordo com o Riyuluddin, de Imam Al-Ghazali, como disse, e seguir os passos do profeta Muhammad. Quais? Venerar a pedra, beijar a pedra, tocar na pedra, fazer tudo para a pedra, ok? Depois de teres recitado esta oração a favor da pedra, já poderás começar com a tawaf. Ou seja, para outras versões, dizem só terminas aquela oração e quando já vais sair ir a outro sítio, outros ruaias, conforme já o que está escrito no livro How to Hajj. Então, meus caros, viste as orações que fazem a favor da pedra, Meca? Essas evidências também poderás encontrar no livro chamado Como Fazer o Hajj, How to Hajj, na página 29 a 30, com mais detalhes. Outra oração, de acordo com o livro do Imam Al-Ghazali, no seu livro Riyuluddin, volume 1, página 177, parágrafo 6, versão em inglês, diz assim: Then, touch the black stone by your right hand, kiss it and recite, Oh God, I have full faith that trust and my promise, bear witness of my fulfillment. Exatamente aquilo que nós dissemos, mas ok, diz, então toque a pedra negra com a sua mão direita, beije e recite, oh Deus, eu cumpri tua confiança e minha promessa, prestes testemunho do meu cumprimento. Quer dizer, você vai, escuta meu caro, diz o seguinte, então toque na pedra negra
com a tua mão direita e beije, aí recite: Oh meu Deus, na frente da pedra negra, oh meu Deus, eu cumpri tua confiança de sair da tua terra para ter em Meca, ok? E minha promessa, por ter prometido que se eu for muçulmano, ter dinheiro é de ir até lá. Preste testemunho, meu Deus. Quer dizer, aquela, a pedra que vai ter testemunho, levando em conta que tudo isso a favor dela. Por quê? Porque ela mesma é quem vai te testificar com uma língua e dois olhos. Escuta. É para não ter confusão que a oração era para outra. Aquela pedra. Porque ela é quem vai te testemunhar no dia da ressurreição. Ou seja, entende, né? Então, essas todas as orações, essas, é para a pedra negra. Porque no fim do dia, ela é quem vai testificar. E ela é Allah físico na terra. Irmão, isso é o paganismo. Paganismo da primeira categoria. Ok? Então, é o seguinte. Estou a fazer porque 1 hora e 5 minutos agora já é muito. Muitos já não têm tempo de fazer isso, ok? Muhammad chama a pedra negra de Deus grande. Allahu Akbar. Ok? O livro chamado Isn al-Muslim, Defesa do Muçulmano, página 231, hadith número 234, diz o seguinte: o profeta fez o tawaf, circundou a Kaaba, estando em cima de um camelo. Cada vez que chegasse na Pedra Negra, Hajar al-Assad, ele apontava com seu cajado e dizia Allahu Akbar. Quer dizer, é uma coisa dizer Allahu Akbar. É uma forma de Muhammad demonstrar aos seus crentes que aquela pedra era o quê? Allahu Akbar. Ele circundava a Kaaba e apontava a pedra e dizia Allahu Akbar. Circundava a Kaaba e dizia Allahu Akbar apontando aquela pedra, mostrando aos seus discípulos que aquela pedra era Allahu Akbar. Exatamente como ele disse em outros rituais, em outros hadiths, dizendo que ele é a mão direita de Allah na terra, ou seja, é Allah físico na terra. Irmãos, até aqui terás dificuldades em saber que o Islã, a obrigação que eles fazem para os seus crentes é mostrar um Qibla, é para venerar a pedra negra que é o Deus deles, o Deus Pedra Negra de Al-Aswad. São evidências que existem nos livros deles. Nos livros deles. Já, para finalizar, o profeta do Islã não deixou dúvidas que ele tinha como a sua divindade a pedra negra. Pedra negra. Sendo mais longas, meus caros, este é o primeiro, como eu disse, é o primeiro vídeo que eu vou ter que lançar. E vem aí a segunda parte, que vamos aprender mais, para além da Pedra Negra, o que há dentro do Kaaba, ali naquele local do Kaaba, onde está situado o Kaaba, o que tem lá embaixo, lá, o que tem. É isso que nós vamos tratar aí o vídeo que vem. Lembrando que prometemos que a aula que nós tivemos nos dias anteriores, falando do Alcorão, se for adulterado, traremos também a sua segunda parte, até a terceira, porque é uma história muito longa. Chegando até aqui, Wabillahi Tawfiq, até mais, que Deus vos abençoe, que Jesus, que nos guiou até este momento, que abençoe todos vós, que abra o coração de vocês para que possam perceber exatamente o que nós vos ensinamos, porque é através dele que nós temos esse conhecimento e direcionamos a vós. Que Deus vos abençoe. Tenham paz, meus caros. Inshallah. Que Deus vos abençoe. Até mais.